Graça e paz, amados. Eu te peço que curta, compartilhe esse vídeo e te agradeço. Vamos meditar lá na carta de Jeremias aos judeus da Babilônia, capítulo 29, a partir do versículo 11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Nossa, e começa assim, tô lendo de trás para frente, versículo 10. O Senhor Deus diz ainda, quando os 70 anos de Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta. Aí a gente começa, só eu conheço os pensamentos de vocês. Então, nós estamos aqui dentro de um contexto de desobediência e o povo estava cativo, né, na terra inimiga, na Babilônia. E o Senhor colocou 70 anos de exílio, de sofrimento na terra inimiga. E aqui nós vemos o Senhor falando, olha, os planos que eu tenho para vocês são planos de prosperidade e não de desgraça, um futuro cheio de esperança. Amados, Deus sempre tem esses planos para nós, de prosperidade, de esperança, de paz. Somos nós que nos afastamos de Deus. Somos nós que nos deixamos arrastar pela nossa vontade, pela nossa alma e que abandonamos o Senhor. Mas quando nós nos mantemos ali, sabe? Não depende da nossa vontade, isso nós precisamos entender. Mas como disciplina, sabe? Sem disciplina não pode haver exercício da fé. Porque é um alimento espiritual. O alimento natural para abastecer o nosso corpo, para nos manter cheios de energia, para nos manter saudáveis, nós naturalmente todos os dias nós vamos atrás, porque se nós não comermos, nós vamos desmaiar, nós vamos adoecer. E com relação ao nosso espírito, que nós não estamos vendo, nós precisamos entender que a regra é a mesma. O nosso espírito vai desmaiar sim, o nosso espírito vai morrer. E qual é o alimento do espírito? É a palavra de Deus. São as verdades contidas na palavra de Deus. E nós precisamos ter essa disciplina de busca, de alimentar a nossa mente para que o nosso espírito se mantenha unido, conectado, avivado. Porque Deus sempre tem esses planos para nós. E aqui nós vemos o povo, né, ser mandado lá para o exílio. Agora nós vamos para o exílio também? Vamos para o exílio sim, vamos para o exílio dentro da nossa própria mente, da nossa própria alma. Por quê? Quando estamos afastados de Deus, nós temos tudo a perder. Primeira coisa que nós perdemos, a paz, a alegria verdadeira. Nós ficamos desassossegados, infelizes. Porque a nossa essência, nós somos filhos de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando nós estamos longe dele, é como um galho quebrado de uma árvore. Ele vai murchar, ele vai morrer, ele vai secar. Ele não vai receber aquilo que ele precisa para ele viver. Ele vai durar muito pouco. A nossa natureza, nossa essência vem de Deus. Às vezes nós vemos muitas pessoas, né? E falam até que não acreditam em Deus. E continuam vivendo. Mas nós não sabemos que há pessoas orando para elas. Que a misericórdia de Deus prevalece sobre o juízo. Que tem um tempo também. Mas eu digo para vocês, tudo é tão real como 2 e 2 são 4. Então, mais cedo ou mais tarde, como ele diz aqui, ó, vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sabe, às vezes as pessoas falam assim, agora só me resta orar. Não, amados, é a primeira coisa é a oração. Não é o que resta, é a primeira atitude. Esse povo foi levado cativo por se afastar, por viver de maneira independente. Sabe, nós estamos aqui no Antigo Testamento. Cristo não tinha vindo ainda. Mas as regras, né? A maneira de Deus nos estar conosco não mudou. Nós somos mais agraciados ainda hoje, né? Porque a partir de Jesus, nossa, recebemos o Espírito Santo, recebemos a garantia da vida eterna. Isso é maravilhoso. Mas é a mesma coisa. Quando nós nos afastamos de Deus, nós nos tornamos cativos. Nós vamos servir outros deuses
Que esse Deus possa ser o orgulho, possa ser a vaidade, possa ser um ativismo insaciável de conquistas materiais, né? É como um saco vazio que nunca se enche, quanto mais tem, mais quer. E o motivo da nossa existência passa a ser essas buscas para coisas que vão ficar aqui. Não que nós não temos essas buscas, não temos projetos de vida. Sim, nós estudamos, nós trabalhamos e tudo mais. Mas buscar primeiro o reino dos céus, é a sua justiça. Entendendo realmente que aí todas as coisas nos serão acrescentadas. É não mudar a ordem das coisas. Porque quando nós mudamos a ordem das coisas, isso aí não vai nos satisfazer. Porque a alegria real, verdadeira, sabe? Só em Cristo. Que as outras coisas desmoronam, as pessoas, né? Somos seres humanos. Nós frustramos as pessoas nos frustram. Temos expectativas não realizadas, temos rejeições, tantas coisas. Mas quando nós temos Deus como o nosso principal foco, ainda que as pessoas nos decepcionem, nos abandonem, ainda que elas não vão agir de acordo com a nossa vontade. Nós não vamos ficar desesperadas, nós não vamos nos sentir pessoas solitárias, porque nós temos uma razão, a razão maior do nosso existir é estarmos íntimos de Deus, é estarmos a cada dia buscando conhecer a vontade de Deus, buscando nos aperfeiçoar no mandamento maior que é amar. Então não vou estar preocupada com o meu umbigo, então somente eu vou me amar, porque o mandamento é esse, ama Deus, ama a si para amar o outro, para transbordar. Eu vou ter esse autocuidado, esse amor, esse respeito, mas eu vou entender, eu vou estar amando e vou estar transbordando. Sabe, nesse momento o nosso país passa por uma crise tão grande, uma crise de uma guerra espiritual, né? Se for lá eu procuro ouvir os líderes, eu procuro ouvir muitas pessoas aí que estão falando muita coisa, né? E a gente vê que, nossa... E quantos de nós não param para orar pela pátria? Porque a nossa grande arma, nosso grande combate é a oração, é a primeira delas. Mas quando eu estava falando com um amigo hoje, ele disse para mim, Marisa, infelizmente as pessoas estão tão adoecidas, estão tão voltadas para si mesmas, para os seus problemas, que não conseguem olhar, ver. Elas não vão interceder pelo outro porque elas mesmas estão em crise, elas, na vida dela, no mundo delas, ali na casa delas, nas circunstâncias dela, ela está em crise, ela está com problemas. Então ela mal está orando por ela, se está orando, como que ela vai se importar? Sabe, ela vai se importar, ela vai acordar quando ela vê as coisas explodindo, né? Ela vê as dificuldades chegando a nível nacional. Mas nós estamos vivendo mais. E é preciso que nós realmente saibamos que Deus nos chama, sabe? Quando a cidade lá de Ló estava destruída, ia ser destruída, né? E Abraão foi lá e ele falou, né, com um justo orando, ele salvaria toda a cidade. Sabe? Ele foi descendo, né? Se tiver 100, se tiver 50, se tiver 10, se tiver 2. Então Deus, ele honra a oração de uma pessoa. Então nós podemos orar sim, nós devemos orar, mas para que nós façamos isso, é necessário que nós nos importemos, que nós entendamos que o nosso relacionamento com Deus, sabe, é de amor, e o amor não é algo que busca só para si, mas ele distribui, sabe? Eu posso não ter dinheiro para dar várias coisas a muitas pessoas, materialmente falando, e coisas que vão ficar aqui, vão perecer. Mas nós todos podemos dar a oração. Aquilo não vai perecer, aquilo vai para a eternidade. Então nós podemos dar sim. Sim, versículo 14. Eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países, de todos os lugares por onde os espalhei. E levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Nós não estamos, como esse povo aqui, no exílio, fora da pátria, mas nós podemos estar sim, fora dos propósitos de Deus, podemos estar nas nossas casas, tudo que nós batalhamos para ter, temos a família, marido, filhos, mas ainda assim estamos infelizes, porque estamos com tudo, mas o nosso coração está cativo, porque, volto a falar, quando nós não estamos caminhando com Deus, quando o propósito maior das nossas vidas não é conhecer e buscar fazer a vontade de Deus, nós ficaremos cativos. Nós não seremos verdadeiramente felizes, porque Deus nos fez com a natureza, com o desejo de buscá-lo.
E muitos não entendem isso. Vão procurar nos remédios, nos médicos, nos psiquiatras. Tá, tem casos que são para médico e psiquiatra, sim. Deus deu inteligência ao homem, Deus instituiu, deu condição de estudar, deu inteligência, os remédios. Só que há pessoas que o remédio principal que elas têm que tomar é aprender a se relacionar com Deus, é aprender a se render a Deus, admitir que é um ser humano, que tem um dono. Esse é o grande problema. E não tem remédio nenhum, bisturi nenhum, natural, terreno, capaz de tirar da alma humana uma mágoa, uma expectativa de vida errada, sabe? Um desejo errado. Não tem nada, é só Deus que pode nos alinhar à vontade dele e nos ajudar a fazer a vontade dele, o querer dele. Amém? Vamos orar, amados, na tarde deste dia? Ô Paizinho Santo, nós chamamos, ó Deus. Nós precisamos de Ti, Deus. Nos dê esse anseio, esse desejo de te conhecer, ó Deus. Reconhecer que sem Ti nós nada somos, ó Deus. Esse povo estava cativo lá como escravo na Babilônia, Deus. Ô Pai. E hoje nós podemos estar cativos dentro das nossas próprias casas, ó Deus. Sabe? Porque o nosso coração, se estiver distante de Ti, Deus, não temos nada. Ainda que tenhamos tudo, Deus, a nível natural. Todas as coisas materiais que nós desejamos, ó Deus. Mas se nós não temos a Ti, Deus, nós carecemos da alegria, da paz, ó Pai. Perfeita, que só o Senhor pode dar, ó Pai. E isso é inegável. Nós sabemos e Tu sabes, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, nos desperte, ó Deus. Tira toda a cegueira, Deus, da nossa mente, do nosso olhar, ó Pai. Nos ajude a amar, ó Deus, como Tu amas, porque somos Teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Até o nosso próximo devocional às 5 da manhã, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Ore aí pelos pedidos de oração. Deixa aí seu pedido de oração também. E que realmente a essência da nossa vida, a maior razão do nosso existir, coloque aí. A maior razão, deixa escrito aí, a maior razão do meu existir é andar na vontade do Senhor, é fazer a vontade do Senhor. Como Jesus dizia, o meu primeiro objetivo, né? É fazer a vontade do Pai. Amém?